Olá, meus irmãos, bom dia a todos. É um prazer enorme falar com vocês novamente e que Deus nos abençoe depois dessa aula, nos ensine e nos corrija para uma vida cristã digna do Senhor. Nós iniciaremos com oração. Então feche seus olhos, que eu estarei conduzindo a igreja de oração. Pai Santíssimo, nós te agradecemos por esses momentos, ó Pai, de estudo da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, Tua graça, e que venhamos a ser iluminados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para que venhamos a viver segundo a Tua vontade. Pai querido, também nos permita voltarmos, ó Deus, ao nosso convívio, na unidade do corpo da Tua Igreja, para que venhamos, ó Pai, juntos argumentarmos e vivenciarmos, ó Deus, mais de perto, um próximo do outro, o conhecimento da Tua Palavra e também pessoalmente, ó Pai, olhando no olho e também vivendo com abraços e, ó Pai, na comunhão e no partir do pão e no crescimento, Senhor Deus, mútuo um com o outro. Pai, nos permita assim, tenha misericórdia, sustenta o nosso país e a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós estudaremos a lição 10. A lição 10 é A Igreja é Minha, parte 1. E também nós estudaremos aí na sequência A Igreja é Minha, parte 2. As duas lições tratam do mesmo capítulo, do mesmo texto base. Então, esse texto de 1 Coríntios 1, do 10 ao 17, será estudado tanto nessa lição como na próxima. Então, nesse momento, nós vamos ler o texto bíblico para nosso conhecimento e já embasamento para as argumentações que virão aí em sequência. Tá bom? Então, eu estarei lendo, acompanhem na sua Bíblia, na sua casa, o texto bíblico. A palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de que se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras para que se anule a cruz de Cristo. Então aí, propósito do chamado de Paulo. Meus irmãos, esse texto, a palavra do Senhor, ele traz uma ideia e vai trabalhar aí no contexto da sua lição, no decorrer da lição, você tem ela em casa, e os textos que foi nos disposto aí durante a semana, nós temos uma ideia aí sobre o individualismo que tem criado um espírito faccioso em muitas igrejas espalhadas pelo Brasil. Cismas e divisões por causa de problemas no relacionamento entre membros. Então, esse individualismo que a igreja tem sofrido, as questões pessoais, os gostos, as influências pelo raciocínio, pelos estudos, pelas indiferenças e, principalmente, o pecado não tratado de cada um, a falta das bases da igreja, o quê?
os sacramentos, a disciplina eclesiástica e a pregação fiel das Escrituras. Então, a pregação fiel das Escrituras. Os sacramentos, batismo e Santa Ceia. E a disciplina eclesiástica tem sido afastada do vínculo da igreja, da vida prática da igreja, da ação correta desses 3 pontos aí, sacramentais da igreja, e do seu propósito criacional. Então tem decorrido esse individualismo e essas criações que fogem ao propósito da igreja. Então, por isso, nós precisamos aprender que, como cristãos, espiritualmente maduros e fiéis a Cristo, que cultivam uma igreja, que cultivam a unidade da igreja e o amor em paz. Então, tudo isso é um vínculo da unidade da igreja. Por isso, nós precisamos aí correr com o intuito de preservar a unidade do corpo da igreja. Como nós fazemos isso? Como é que é o processo disso? Então, o primeiro processo, a primeira questão aí, é o nosso objetivo. Esta lição quer esclarecer para o aluno sobre a formação de facções eclesiásticas, sendo evidência e resultado de imaturidade espiritual. Então, qual é o foco principal nas facções, nos individualismos que surgem dentro da igreja? São resultados de uma imaturidade cristã, espiritual. É uma imaturidade do conhecimento salvífico de Cristo, a pessoa de Cristo. É uma imaturidade com o conhecimento de quem rege a igreja hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Ele não conhece o Espírito Santo de Deus, não sabe quais são as obras do Espírito, não reconhece a pessoa de Cristo, a sua humildade, a sua tanto humilhação como exaltação. Então, todos esses pontos, eles trazem a nós uma evidência de que o crente é imaturo. Então, nós devemos cuidar disto para não cairmos nos erros, tanto nós, cuidarmos de nós mesmos, refletirmos sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e também assim analisar, julgar se há conformidade com as Escrituras. Então, nós temos esses pontos de julgamento. Como? Olharmos as ações que se condizem com o Evangelho. Então, esse é o nosso julgamento. Então, o cristão maduro precisa identificar isso na igreja. Nós precisamos identificar, tratar, corrigir para não cairmos no erro, no abandono do Evangelho, nas divisões eclesiásticas e vivemos em unidade com o corpo da igreja. Então, por isso, nós teremos alguns passos. 4 passos hoje que nós trataremos. Primeiro, os partidos, né? Segundo, a ameaça de ruptura. E a sabedoria. Terceiro, aí, a sabedoria dos coríntios. Quarto, o culto à personalidade. Então, o culto aí para uma pessoa, alguém que busca esse desejo, tem esse desejo por culto próprio. Então, o primeiro ponto aí, eu quero que os irmãos prestem atenção nessa questão dos partidos. Então, se olharmos para o texto da Palavra do Senhor, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 17, você verá aí no versículo 12, que diz o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então, o primeiro problema que estava tendo era contendas entre eles. No versículo 11, no finalzinho, há contenda entre vós. Paulo identificou esse problema. E qual era a causa? A causa era a liderança. Alguns queriam se comportar entre eles de modo diferente, defendendo, e era tudo dentro da área cristã. Nós estamos falando de pessoas cristãs, de pessoas, Paulo, um excelentíssimo pregador, expositor da doutrina bíblica, alguém cristocêntrico, alguém, não precisamos nem falar mais sobre Paulo. Apolo, aquele que recebeu a pregação de João Batista, que defendia a promessa,
um excelente orador. E por isso, pense bem, olhando para o status social de Corinto, um polo econômico, um local de grande passagem comercial. Então imagine um São Paulo, né? Uma região como São Paulo, centro ali a 25 de março do seu tempo. Então você tem aquela argumentação, e aí você tem naquele tempo os gregos, né? A sabedoria grega e o contexto latino. Então tudo isso aí aflorando já no seu auge. E vem Apolo, um orador, alguém que argumenta com tanta precisão. E isso é apaixonante, ainda mais para esses sábios, para esse contexto de sabedoria. E aí você tem Cefas, grande Pedro, o apóstolo de Cristo, aquele que esteve com ele, aquele que estava presente em todo o tempo do seu ministério terreno, e agora sendo ele usado para fundamentar aí, para instruir, para conduzir a igreja. Então, a igreja de Cristo, então você tem essas personalidades de grande influência. Então, por isso, esses homens estão seguindo, estão sendo alavancados aqui, estão sendo colocados em estudo, em alto patamar, né? Então, causa da liderança. Qual que era a causa da grande dificuldade, do grande atrito, da grande divisão entre eles? Que dentro deles estava assim, eu sou mais santo que você. Eu sou mais santo que você. E nisso nós já temos um grande problema. Por isso, como nós refletimos isso nos nossos dias? Eu quero mostrar isso de três perspectivas. Pense hoje nos nossos dias, alguém que diz assim, eu sou da linha de Paulo Júnior. E nós estamos escutando isso muitas vezes. Eu sou da linha de Nicodemos, a pregação expositiva, aquela pregação acadêmica, aquela instrução com uma aplicação grandiosa e uma aplicação viva, uma aplicação que vai de encontro ao coração do homem, vai ao encontro, né? Porque muda, né? Na verdade, não vai só de encontro ali e não faz mudança nenhuma, caminha junto com o que o homem está fazendo, mas ele vai e choca e mostra o que o homem tem que fazer para mudar. Grande pregador. Paulo Júnior eu não conheço muito bem, mas como nós escutamos muito a falar sobre ele, então você tem uma pessoa de grande poder argumentativo também, e que está aí sendo comentado nas redes, né? Tem muito comentário sobre ele nas redes de comunicação, pela internet. Então, nós temos pessoas de grande renome. Hernandes, o reverendo Hernandes, reverendo Nicodemos, o pastor Paulo Júnior e o reverendo Hernandes, são homens de Deus. Esses homens aqui são de grande influência e bons oradores, pregadores. O reverendo Hernandes que coloca a palavra simples, de uma forma tão suave e de uma forma que o crente entende o que a palavra está sendo anunciada. Deus seja louvado por esses homens, que Deus abençoe eles e que nós devemos orar por eles para que continuem assim nessa toada, nessa crescente e que não caiam. E nós devemos orar por eles. Orem por eles, meus irmãos. Mas não foram eles que morreram por nós. Cristo morreu por nós. O que nós precisamos nessa área aqui, dos partidos, foi tocar isso mesmo. Nós precisamos do nosso Redentor Jesus Cristo. É Ele que fundamenta a nossa fé. É Ele que sustenta o crente, é Ele que firmou a nossa vitória, é nele que nós temos a paz, é nele que Ele conquistou para nós a vida eterna. Sim, é nele, mas não nestes.
Estes são expositores de Cristo, e no dia que eles fizerem exposições contrárias, ou colocando acima de Cristo, ou deixando de anunciar o Cristo que está em toda a Escritura, meus irmãos, seja anátema, seja lançado por terra, seja tirado do nosso meio, seja expulso da sua casa, da sua televisão, da sua internet, e seja colocado o Cristo, o Senhor da palavra. Seja exaltado a palavra, porque essa é a verdade e essa é a vida. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. O versículo 12 nos alerta. São cristãos? São. São verdadeiros expositores do Evangelho? São. São pessoas que nós devemos ouvir? São. Paulo, Pedro e Apolo. Mas nós devemos tomar cuidado, para que não caiamos do Cristo para os homens, da verdade para o falso, o que é momentâneo, que é passageiro. Então nós devemos crer assim. E a ameaça de ruptura. Então nós temos aí alguns pontos a tratar, que é essa ameaça de ruptura. O que isso vai nos alertar? Primeira coisa, eu quero lembrar 3 fatos na Escritura. O primeiro dela é Atos 6. Atos 6 é aquela contenda entre os helenistas, judeus aí, nascidos fora de Jerusalém, de até linhagem grega, né? De linhagem grega, já nascido fora de Jerusalém, já no contexto grego, nasceram, são filhos de judeus, mas já nascidos fora ali, na região grega. Também eles estavam brigando por causa da falta do atendimento dos apóstolos, e aquela contenda surgiu, aquele contexto fervoroso. Se os irmãos não tivessem tratado aquela situação, meus queridos, nós teríamos o primeiro cisma na igreja. A igreja nem tinha se formado, a igreja cristã ainda, mas aquilo aconteceria uma grande dificuldade para o contexto de proclamação do reino de Deus para todas as nações. Então, foi sanado, foi rapidamente, eles agiram. Os apóstolos não demoraram, eles foram com grande empenho e agiram de forma eficaz. Isso nós temos que ter já ciência. Quando Paulo recebe essa informação de que há contendas, ele trata. Essa provavelmente seja a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, ele trata esse assunto. Nós devemos tratar também. E Filipenses 4, prestem atenção, eu estou tratando de 3 cenas. Uma com os apóstolos, lá em Atos 6, uma aqui com Paulo e novamente com Paulo em Filipenses. 3 ações, onde há discórdia, intriga, onde há um contexto. Filipenses 4 mostra ali Evódia e Sintique brigando, quem é a melhor, a que fundamentou ali, foi usada por Deus para organizar a igreja, onde que surgiu primeiramente ali em Filipenses, e uma, não, foi na minha casa, foi na minha, quem é melhor, quem tem trabalhado mais. São pessoas fiéis, estão procurando trabalhar para o Senhor, mas precisavam ser corrigidas. E Paulo faz um grande apanhado teológico que mostra a humildade em Cristo Jesus. Mostra que ele foi humilde, pensou em nós antes de pensar na sua posição celestial. O rei, e se humilhou. Então nós devemos se humilhar, sustentar e buscar humildemente, concordemente, pensamento do reino de Deus em Cristo Jesus. Então, nesse ponto, nos dá à luz o quê? Esses 3 fatos nos mostram uma divisão também futura. Em 1517, houve na Reforma Protestante uma divisão da igreja. Essa divisão foi por quê? Porque foi esquecido a doutrina bíblica, porque a palavra de Deus já não estava sendo proclamada com verdade, então a pregação. A disciplina eclesiástica não existia. Os sacramentos já estavam se perdidos, então criou-se vários sacramentos. O batismo e a Santa Ceia não eram aquilo que efetivamente, o fundamento também da igreja cristã,
a defesa da igreja cristã sobre os dois sacramentos, batismo e Santa Ceia. Então aí houve a reforma protestante, houve a divisão da igreja. Esse cisma vem por contextos reais do abandono da pregação. Isso sim é uma divisão. A permissão para isso. Mas no contexto de pecado, de que eu não gosto de tal pregador, então eu vou criar a minha denominação. Isso são erros teológicos, são erros de ética, são erros de fundamento bíblico, são erros de caráter. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado e zelar mais da igreja, da sua teologia, do contexto. Então nós temos que orar ao Senhor. Terceiro, a sabedoria dos coríntios. A cultura grega, latina, ela principalmente ela era o principal centro urbano da época e tinham muitas religiões ali naquele contexto e principalmente uma promiscuidade sexual naquele local. Então nós temos aí grandes intrigas religiosas. Nós temos um local onde que flui o pensamento grego, as argumentações, e tudo isso levava as pessoas a quererem, não, eu vou buscar aquele melhor entendimento que mais me adequa. Aquele simples ali eu não quero. Essa forma de argumentar de Paulo, e você vê que ele começa essa carta no capítulo 1 argumentando o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus e irmão Sócrates. Então você vê que ele já começa com uma defesa do seu apostolado. Provavelmente as pessoas não criam nele como um apóstolo naquela região. Então ele começa com essa defesa. Então, por isso há uma necessidade grande de confrontamento. E esse confrontamento vem. Por quê? Porque a mensagem da cruz ela é aceita, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então muitos que queriam, pela sabedoria, alcançar o Deus Todo-Poderoso, viam que sua sabedoria só levavam eles ao engano. Mas aqueles que reconheciam a palavra de Deus e serviam como crentes verdadeiros, que obedeciam a palavra, que viam nela a pregação verdadeira, ouviam atentamente, esses sim reconheciam o poder de Deus em Cristo Jesus. Então nós devemos tomar esse cuidado, zelar para que a nossa mente não esteja obscurecida por busca por um conhecimento simples, por um conhecimento somente por conhecer. Quero conhecer as Escrituras, saber as teologias, não, mas um coração submisso, um coração humilde, um coração que escuta ao próximo. E chegamos aí então ao contexto da última passagem, o culto à personalidade. O culto à personalidade vai nos mostrar começa com uma pergunta: como o surgimento de líderes personalistas contribui para o surgimento de facções nas igrejas? Meus irmãos, o versículo 30 e 31 vai nos dizer muito bem isso aí, no capítulo 1. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Então, o nosso ponto aqui é que a glorificação, e nós nos gloriamos em Cristo Jesus, porque nós fomos resgatados por eles. Aquele que se coloca como líder, tentando conduzir a igreja com a sua palavra, a palavra desse líder, tentando ser a última palavra, ser o dono da igreja, e isso nós já caímos até um pouquinho na lição 2, na parte 2, mas o nosso vínculo a esses líderes, na verdade, formam partidarismo dentro da igreja, se não conduzem pelas Escrituras, se não conduzem em humildade, se não escutam ao próximo, se não lideram conduzem a ovelha por causa de uma ação do próprio Senhor Jesus Cristo em chamá-lo. Não, eu não fui chamado. O Senhor me capacitou para isso e agora
eu vou conduzi-lo para Ele. Então é para a glória dele, não para a minha. Então nós conduzimos assim. Nosso desejo, nosso anseio deve ser esse. E agora eu peço aos irmãos que respondam aí nos comentários do vídeo essa pergunta. Se os crentes de Corinto pedissem a opinião de Paulo, Cefas, de Pedro, Apolo e Cristo sobre a formação de facções identificadas pelos seus nomes, ou facções identificadas pelos seus nomes, eles se sentiriam honrados? Então é a pergunta. Pergunte para Paulo, Cefas, Apolo e Cristo se a formação de facções para eles, para cada um deles, eles se sentiriam honrados com isso? E explique com um texto bíblico, tá bom? Faça isso aí no comentário depois do vídeo e aí nós vamos dialogar sobre isso, tá bom? E agora eu quero concluir com os irmãos essa lição dizendo o seguinte: a criação de partidarismo dentro da igreja é fruto da ação de cristãos imaturos e líderes personalistas que se acham mais espirituais que os outros. Meus irmãos, homens crentes, líderes fiéis, não buscam trazer pessoas para ele, para a sua posição, mas para a posição de Cristo. Eles conduzem a Cristo. Eles saem de cena e colocam a pessoa de Cristo. Eles colocam a Bíblia como regra de fé e prática e fazem você buscar o conhecimento bíblico, o conhecimento verdadeiro das Escrituras, uma vida devocional, uma vida de oração. Eles fazem com que você busque isso, porque eles colocam você e Cristo em conexão. Eles direcionam você para Cristo, não para eles. Creia, líderes que são esses, que colocam Cristo diante dos seus olhos. Então a vida prática aí, nossa vida cristã, a unidade da igreja começa com crentes que reconhecem a humildade e humilhação de Jesus. Então começa com crentes que vão reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que receberam a paz de Deus. Então a paz de Deus é a nossa comunhão com Ele. Nós éramos inimigos dele, agora somos pacificados por Ele. Então, primeira coisa, nós temos paz com Ele. Devemos andar em paz. Então, buscar a paz. E buscar a paz um com o outro. Se nós tivemos paz com Deus, agora nós buscamos paz um com o outro. E obedecem ao mandamento do amor ao próximo. O amor ao próximo não visa o seu bem-estar, mas sempre visa o bem-estar do próximo. Que Deus nos abençoe assim, Deus nos enriqueça com essa palavra e nos direcione a voz e a voz dele. Vamos orar, encerrando esse momento? Feche os seus olhos e eu estarei conduzindo os irmãos em oração. Pai Santíssimo, a Tua palavra foi exposta e a Tua palavra é a verdade e vida. Nos conduz ao amor ao próximo, nos conduz à vida de humildade e nos conduz a mostrar ao Teu rebanho, ao Teu povo e cada um mutuamente conduzindo ao Senhor como verdade e vida que é. Senhor Deus nos abençoa, nos enriquece no Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.